Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. E eu queria ler com você um pequeno texto que está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Se você puder pegar a sua Bíblia. Não sei se é possível ampliar um pouco mais as luzes. Se for possível, façam. Pessoas que trazem a sua Bíblia para que possam acompanhar na Bíblia livro. Quem quiser acompanhar também no seu aplicativo da Bíblia, está em Gênesis 41. Gênesis capítulo 41, versos 50 até os 52. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Olha só o que diz o texto bíblico ali. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José, deu um nome de Manassés. Ele disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. E o segundo filho ele chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde eu tenho sofrido. Amém. Até aqui. Algumas versões vão dizer: Deus me fez prosperar nessa terra onde eu tenho sofrido. Mas todas as versões concordam quando ele diz: Deus me fez esquecer. Esse era o nome do primeiro filho, Manassés. Era o nome egípcio, que significava Deus me fez esquecer. E ele diz: de todo o meu sofrimento, e me fez esquecer da casa do meu pai também. Você conhece a história de José. Nós sempre pregamos sobre José. E como nós pregamos sobre José? Aquele menino muito bonzinho que teve um sonho. Teve 2 sonhos na verdade, mas teve um sonho que ele impulsionou. Seus irmãos ficaram com inveja dele, resumindo a história, né? Ficaram com muita inveja, empurraram ele num poço, depois venderam ele para os egípcios como escravo. Voltaram para casa dizendo para o seu pai que acharam a túnica dele toda rasgada, cheia de sangue, e que muito provavelmente um animal feroz o matou e o devorou. Pensa o que é os irmãos contarem a notícia para o pai de que o seu irmão mais novo tinha sido devorado por um animal e que não voltaria para casa. Por si só isso já é terrível. Agora acrescenta isso o fato de ser mentira, e de que eles empurraram o seu irmão num poço, tiraram de lá, venderam como escravo, ficaram com a grana e fizeram essa mentira. Mas nós pregamos sobre José falando o quê?
que José passou por tudo isso, bonzinho, foi trabalhar na casa de Potifar como escravo, prosperou, Deus levantou ele, que mesmo ele sendo tentado ali, ele não cedeu, e aí ele foi caluniado, jogado na prisão, e nós contamos todo o sofrimento de José, mas em tudo isso ele permaneceu firme ao Senhor, não se vendeu, não negociou seus valores, e ele chegou até o trono do Egito, foi posto como governador, porque interpretou o sonho do rei. Se você está escutando essa história pela primeira vez, por favor, leia Gênesis do capítulo 37 em diante, leia. Isso vai ser muito importante para você pegar o contexto da história e entender mais sobre José. Você vai pegar ali toda uma história que antecede um pouquinho a história de Jacó, seu pai, e você vai entender a história de José. Então nós contamos isso, o quanto José é inspirador, o quanto José trouxe lições para nós, de permanecer firme, de não se negociar, né? Toda essa questão é muito forte. E esse é um personagem bíblico muito inspirador mesmo. Mas eu queria que você pudesse se permitir nesta manhã a olhar para José um pouquinho mais profundamente. Porque isso vai ajudar você a compreender a pessoa que vive do seu lado, vai ajudar a compreender a pessoa que é teu líder, a compreender, quem sabe, teu pastor, a compreender seus pais, a compreender algumas outras pessoas que têm um caráter ilibado até um determinado momento da vida, ou que é tão boa, que quando você descobre um cisco na pessoa, você, meu Deus, que decepção, porque nós idolatramos algumas pessoas e queremos que elas sejam extremamente perfeitas, e pessoas não são assim, elas contém erros. Mas nós olhamos para José e não conseguimos encontrar erros nesse garoto, não conseguimos ver aonde que ele pode ter errado. Mas quando a gente olha atentamente, percebemos que ele diz: Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Aparentemente, legal, deixei para trás, estou avançando para frente, sofrimento não vai determinar minha vida. Mas ele continua: e de toda a casa do meu pai. Ele não diz: eu esqueci do sofrimento causado pelos meus irmãos, eu esqueci do sofrimento que eu tive na casa do meu pai. Ele diz: eu esqueci a casa do meu pai. Eu quero esquecer aquela galera, eu quero esquecer aquelas pessoas que me fizeram mal, eu estou anulando elas da minha vida, não quero, estou vivendo outra história, estou prosperando. E isso é tão forte às vezes em nós, que ele coloca o nome do filho relacionado a isso. É tão invisível isso para nós, está tão no nosso inconsciente, que os nossos filhos carregam coisas nossas. Ele sofreu, ele teve o desprezo, ele foi vendido, mas agora o seu filho vai carregar para sempre esse estigma. Quando ele fala o nome do filho, ele está dizendo: esqueci, não quero mais saber da casa do meu pai. Cada vez que ele chama Manassés, ele está lembrando que ele precisa esquecer a casa do pai. É tão louco isso, que a gente sempre tem que estar lembrando de coisas que a gente quer esquecer. Porque se você não resolve, não cura, você não esquece, você não deixa para lá, sempre estará vivo. E a gente sempre está fazendo força para esquecer, força para deixar de lado, mas não consegue deixar esse passado de lado, enquanto isso realmente não for curado. Veja que ele faz um aborto familiar no seu coração. Deu o primeiro nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e da casa do meu pai. Eu quero esquecer isso. Eu não quero mais ficar me lembrando de tudo aquilo que me fizeram. Eu não quero mais lembrar daquelas pessoas. E é família. Como é que você vai abortar a tua família? Como é que você vai simplesmente deixar de lado a tua família? Eles continuam sendo família. E há um propósito para você ter nascido nessa família. Até para isso existe um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito.
mas é uma família terrível e tudo mais. Veja, ele aqui já mostra para nós de que tem ainda uma ferida na alma. Mas não é o José. Não é o José que passou por cima de tanta coisa. É o José. O Zezinho. Mas ele tem um problema que está oculto. Isso faz dele um homem mau? Não. Isso anula tudo que ele fez de bom? Não. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, que quando nós descobrimos algumas coisas que as pessoas sentem, elas desmoronam para nós. Não. A bondade que elas fizeram, tudo que elas construíram, quem ela foi para você até o dia de hoje, é válido. Mas ela é um ser humano que carrega algumas coisas também. Não, porque aquela pessoa para mim, ela é maravilhosa, ela diz, glória a Deus, que bom, e ela vai continuar sempre sendo, mesmo quando você descobrir que dentro dela ela carrega rancor. E um dia ela vai dizer, eu tive vontade de matar. Você diz, não, você não. Sim. Grande parte das coisas que nós sentimos, nós não falamos, isso é sabedoria também. Mas sentimos. Você não faz ideia do que essa pessoa do seu lado pensa. E para de fazer assim. A mulher já olha para o marido, o que tu anda pensando? Pensamos coisas que nem queremos pensar. Sentimos coisas que não queremos sentir. E José tinha visto tudo que Deus fez com ele, mas era tão forte o que ele tinha em relação à família, que ele precisou batizar o filho dele com um nome que lhe fizesse esquecer, ou que pelo menos afirmasse, que a gente gosta de se afirmar. Sabe aquela pessoa que gosta de dizer, não, eu me sinto muito bem assim. Não se sente. Porque se tu precisa ficar afirmando isso, é porque tu quer que as pessoas acreditem nisso, mas nem você acredita nisso. Ele precisou dar o nome do filho. Deus me fez esquecer, nem lembro mais. Não é assim que as pessoas fazem? Não, isso nem me dói mais. Aquela cara de ódio. Sabe quando a gente é curado? Quando a gente admite que tem alguma coisa que está de errado. Só assim. Mas nós vamos chegar lá. Ele abortou a família. Em Gênesis 42:7, na primeira parte diz que um dia esses irmãos eles aparecem, porque a terra estava com fome e José estava na boa, porque Deus tinha dado a revelação para ele, estava governando o Egito, ele tinha comida no Egito, todos os povos ao redor não tinham, tiveram que vir para o Egito para conseguir comida. Quem aparece lá? Os bonitos, que venderam ele. Mas tinha se passado 22 anos quase. Ele foi vendido com 16, 17 anos, agora ele tinha uns 39, mais ou menos, 38 anos. Mudou. O aspecto de um judeu era barbudo, cabeludo e sujo, né? Porque eles viviam em tendas, no deserto, enfim. Ele estava no Egito. O Egito era os Estados Unidos dos dias de hoje, gente. Os egípcios não possuíam cabelos, eles raspavam sua barba. Agora, eles não tinham como reconhecer o seu irmão. Mas quando o irmão olhou, disse assim, os perebentos estão aí. Olha isso. Ele estava coordenando o negócio, chegou aquela galera, ele já botou o olho neles e ali diz, ele reconheceu seus irmãos, logo os viu, mas agiu como se não o conhecesse. Ele agiu do jeito como se não tivesse conhecido. Sabe qual é um outro aspecto? Quando a gente começa a usar máscaras. Quando a gente começa a maquiar o negócio. Tu estava lá, nem te vi. Mentirosa, viu sim. Sabe aquela pessoa, eu vou ficar aqui, para fulano nem vir aqui falar comigo, que eu não quero falar com ela. Daí a pessoa vem, oi fulano. Daí a pessoa vai bem assim, não que tu está aqui também. Mentira do cão. Aí abraça. Gente, quanto tempo, né? Esse dia mesmo estava falando mal, mas não vai dizer. Estava falando de ti. Máscaras. Não consegue admitir. Fez de conta que não conheceu. Sabe aquele momento que a pessoa é curada, pensa assim,
meus irmãos, vocês estão aqui, vive ainda meu pai, como é que estão as coisas e tal. Eu não sei, mas tinha um problema que precisava ser resolvido. Tem culpa José de sentir isso? É claro que não, por muito menos nós faríamos coisa muito pior. Mas quando ele vê, isso aqui já mostra de que tem um problema, ele não quer se dar a conhecer. Existe uma outra parte, em Gênesis 42, na parte B ali, o 7 e parte B, que diz que ele falou asperamente: de onde vocês vêm? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida, que é a parte que tem aqui no telão. Asperamente. No momento que ele viu, ele não se deu a conhecer. Fez de conta que não o conheceu e falou com eles de maneira áspera. Agressividade. A agressividade sempre vai estar presente quando tem alguma coisa não resolvida. Você está dentro de casa e a pessoa te responde agressivamente. E você pensa o quê? Não, isso é o jeito da pessoa. Pode até ser o jeito nos últimos anos, mas tem alguma coisa mal resolvida ali dentro. Pessoa no trabalho, não sei, tem aquele patrão, ou tem aquele funcionário, ou tem aquele líder que sempre está de mau humor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não foi resolvida. Esses dias eu estava vendo alguém dando um testemunho sobre um professor que era muito ruim com todo mundo. E um dos alunos, com muito jeito, começou a confrontar aquele professor do porquê. E depois de um pouquinho de conversa, a pessoa se desmoronou em choro. Porque ela simplesmente está respondendo de alguma forma, gritando por ajuda. Eu tenho um problema, eu não sei como resolver. Porque eu preciso manter uma pose de alguém perfeito, porque as pessoas chegam a um nível da nossa história que você não pode dizer que tem um problema. Quer dizer, você sempre pode, mas para você não pode. Imagina, eu sou pastor de uma igreja e eu tenho um problema. E aí eu vou chegar e vou dizer assim: meu Deus, gente, hoje eu tive um acesso de raiva, chutei as coisas em casa e eu disse: não vai dar certo, até quando essa vida e tal. Quantos voltariam no próximo culto? Esse pastor é dos meus, agora sim que eu vou me firmar. Claro que não, diz assim: você cara está assim também, eu estou igual. A Bíblia diz: um cego não guia o outro, eu vou embora daqui. Você consegue entender que chega um nível de que a gente não consegue mais abrir. Só que se você não abre e você não fala, isso você vai acumulando, acumulando, acumulando. E daqui a pouco a resposta começa a ser a agressividade. Começamos a ser agressivos com quem está ao nosso redor. Não conseguimos mais medir as nossas palavras. Um outro sinal aqui está mais descrito em Gênesis 42:9, quando ele diz que, lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito dele, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Ele criou uma história. Ele cria uma história agora para confrontar eles. Ele está tão preso ao passado, e a gente olha a história de José, o que a gente fala? Meu, ele perdoou os irmãos, ele entendeu tudo, está de boa. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem vezes que acontece uma treta dentro de casa, e acontece, né? Acontece os problemas lá, a gente discute e tal. Às vezes um apronta uma bonita para o outro, acontece. Como é que você resolve isso? Tem gente que passa uma semana sem se falar, aí depois algumas coisas fisiológicas vão aproximando as pessoas de novo. O que tem para comer hoje? Cheirosa essa comida, hein? Tá bonita, né? E assim vão. Ele precisa pedir perdão. Aí sabe como ele faz assim? Ô, mano, desculpa aí, tá? Desculpa aí, bobeira minha e tal. Aí dá um cheiro no pescoço, um abraço e tal. E ela, senta lá, vai comer, tá? Aí quando ela o serve, ou fala com ele, o que ele pensa? A ilusão que passa na cabeça dele: ufa, tudo resolvido. E lá dentro do coração dela, engasga com esse pedaço de carne miserável. Porque ele não resolveu.
Ele disse, desculpa aí. Como desculpa aí? Olha o que você falou da minha mãe. Olha o que você falou. Você gritou comigo. Como é que resolve as coisas? Quando chega lá assim, ei, para tudo aqui, senta aqui, quero olhar para ti, quero falar uma coisa. Cara, eu agi como um animal. Me perdoa. Eu nunca poderia ter falado o que eu falei. Eu gritei contigo. Amor, eu sei que não é a primeira nem a segunda vez. Eu quero melhorar. E eu não quero mais fazer isso. E isso, em nome de Jesus, eu quero que você ore comigo. Vamos procurar alguém para nos ajudar, mas eu não quero mais te fazer passar por isso. Começa por ali o perdão, dando nome aos bois, a resolver as coisas. Porque há casamentos que não estão funcionais, porque sempre se faz um desculpa aí e vai passando. Isso os dois. Às vezes nem se dão desculpa, simplesmente continuam a vida porque precisam pagar as contas, precisam cuidar dos filhos, e a coisa vai, mas estão cheios e carregados de ressentimentos, de dores, porque um mentiu para o outro, porque negociaram ali alguma coisa, ou porque acordaram sobre alguma coisa, mas não aconteceu. Não, porque domingo a gente vai ser legal, vai fazer tal coisa, e tal, no domingo, eu marquei outra coisa, desculpa, outro dia a gente vai. Que dor, porque aquela outra pessoa sonhou, e por causa do teu temperamento, que se deu, se não deu, está tudo certo, você acha que o outro tem que ser igual a você. Fora os outros problemas mais difíceis, ruins. E nós precisamos ter essa atenção, por quê? Porque essa pessoa carrega feridas na alma que está presa no passado ainda. Eu entendo de que há pessoas que o outro vai lá, pede perdão, dá nome aos bois, faz todo o processo, mas tu escolhe continuar segurando aquela dor em ti. O problema é teu, porque o outro veio para o conserto. O ruim é quando, se você não quer perdoar, então diga, não te perdoo e segue teu rumo. Mas se você disse, tudo bem, eu te perdoo, para de humilhar o outro. Porque você perdoou, você declarou isso, mas vai passar a vida inteira tentando se cobrar daquilo que aconteceu e do erro que a pessoa cometeu. Ou tu é cristão ou tu não é, ou tu perdoa. Ah, mas eu não consigo esquecer. Óbvio que a gente não consegue esquecer, mas quando nós perdoamos, já não lembramos com dor, porque o perdão é sublime. Tem um processo para isso acontecer? Tem um processo, mas o processo da cicatrização só acontece se tu parar de cavocar na ferida. Enquanto você ficar metendo o dedo e abrindo a ferida e fazendo sangrar, não vai curar, a tendência é aumentar. Agora, se você permitir que o processo aconteça, você vai ser curado. E você vai olhar até para a cicatriz, mas ela já não dói mais. José não tinha curado isso nunca. E ficou evidente isso no momento em que eles chegaram. E ele tratou eles com aspereza. Gênesis 42, 19 e 20 vai dizer: se vocês forem homens honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar o alimento. Ele faz um teste com eles, ele submete eles a um teste. Ele deixa um deles preso ali. Ele quer se cobrar de alguma forma. Ele manda os outros para casa para buscar o irmão mais novo. Gente, que era o irmão Benjamim, que era o irmão filho da mesma mãe que ele. Se ele é vivo mesmo, olha o que ele submeteu. Não era vir aqui e ali em Guaramirim buscar alguém. Gente, eles tinham que atravessar estados, a pé, viagem, sob perigo. E agora tinha que trazer o irmão mais novo para ele, porque senão ele não soltava o outro. E tudo isso porque ele levantou que eles eram espiões da terra. Desconfiança das pessoas. Isso aqui mostra a desconfiança. Quando a gente está ferido, a gente desconfia de tudo. Alguém te faz uma coisa boa, você desconfia. O marido deu uma mudada, veio no culto domingo pela manhã, chegou em casa, eu vou ser transformado agora, eu quero uma nova vida, começa a fazer as coisas diferentes. O que deu agora? É uma desconfiança. E às vezes isso é fruto de coisas que não são curadas. Gênesis 42 e 24 diz: nisso José se retirou, começou a chorar. Logo depois voltou e conversou de novo com eles. Quando ele fez todo aquele processo,
ele estava vendo os irmãos. E a Bíblia diz que em algum momento ele não aguenta. E ele sai, vai lá para trás, chora. Ele chora, mas ele se recompõe e volta com a mesma pose. Eu estou colocando coisas aqui porque elas são muito comuns nos lares. A pessoa não quer mostrar fraqueza. Ela já queria ter perdoado, ela já queria resolver, ela já queria entrar no assunto. Mas não, eu vou deixar sofrer um pouquinho porque merece sofrer. Aí se esconde, chora, sozinha, no chuveiro, quando está só, mas não dá o braço a torcer. Às vezes não pede perdão, às vezes não libera perdão, porque quer manter a pose. Isso se chama orgulho, e isso é fatal. Isso é fatal. José aqui, era aquele momento de explodir e contar toda a verdade, mas não. Ele sai do ambiente. E quantas vezes nós nos afastamos de alguns ambientes, porque aqueles ambientes estão nos confrontando. Por que tem pessoas que param de vir à igreja? Porque a palavra confronta. Porque a palavra chacoalha. E quando chacoalha, a pessoa não quer. Quando a palavra mostra a verdade, a pessoa não quer aquela verdade, ela quer a sua própria verdade. Então ela se afasta. Porque ela não consegue admitir que está errada. Que precisa de mudança. Então é melhor o quê? Eu me afasto. Porque dessa forma eu não me exponho. Deus não expõe ninguém. O que Deus faz é confrontar pela sua palavra, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele quer salvar o teu casamento, Ele quer salvar a tua vida, salvar a tua empresa, Ele quer salvar o teu convívio familiar, Ele quer mudar a tua história. E é por isso que Ele nos confronta. Ele teve uma grande oportunidade aqui. E eu aprendo uma coisa muito forte. O tempo, gente, não apaga as coisas, como se diz por aí. Se tinham passado, como eu falei, uns 22 anos, e quando ele viu a pessoa, estava tão vivo quanto no dia que ele foi vendido. Você muda de igreja, porque não, aquela pessoa vai naquela igreja. Um dia a pessoa vem fazer uma visita, tu vê ela aqui, tu diz o quê? Vou ter que sair da The Way. Que agora aquela carniça começou a vir aqui. Ai, não posso. Falam daquele nome e você, o tempo não apaga. A distância não cura as dores. Eles estavam a milhares de quilômetros de distância, mas o problema ainda estava vivo, ainda estava ali. E aqui é bem importante você prestar atenção. Ser cheio do Espírito Santo também não apaga algumas coisas. E eu sei que muita gente agora vai dizer, opa, aí não, pastor. Quando você olha para a história de José, você vai ver o próprio faraó dizendo assim, tu és esse homem, que vai poder comandar a coisa toda aqui, porque não há outro aonde se ache o Espírito de Deus, como há em você. O mundo estava reconhecendo de que ele tinha o Espírito de Deus com ele. E se você ler a história de José, é óbvio que o Espírito de Deus está nele. Mas a presença do Espírito Santo de Deus não curou aquilo. E por que não curou? Porque algumas coisas é você que precisa curar. Tem coisas que é você. Tem coisas que você não abre para Deus curar. E é por isso que você vai ver gente sendo usado pelo Espírito de Deus, pregando muito bonito, cantando muito bonito, atendendo de muito legal, orando por pessoas, elas sendo curadas, mas ela ainda não foi. E por que ela ainda não foi? Porque ela precisa desejar o perdão. Ela precisa liberar o perdão. Ela precisa tomar uma decisão. Então não anule o que as pessoas estão fazendo de bom, porque ela não chegou ao entendimento ainda. Cara, porque se José passou por isso, você acha que eu não vou passar também? Tem coisas que eu vim curando nessa minha trajetória. Tem coisas que eu precisei curar no ano passado. E eu fui um mentiroso nos outros anos em que eu fui pastor? Não, eu estava lutando. Porque tem coisas que você só vai descobrir que estão vigorando na sua vida quando uma palavra te confronta. Senão você acha que está tudo certo. Não, está tudo certo comigo e tal. Então, e aí o teu pai? Eu não quero falar do meu pai. Como?
Não, deixa isso de lado, porque isso é uma coisa que eu já resolvi. Não, parece que não foi resolvido, porque eu não quero falar sobre isso. Não está resolvido. Mas não acabou de pregar, mas não acabou de... É um mentiroso? Não é! Porque tem áreas e áreas da nossa vida. O que José tinha no seu coração era uma amargura em relação a uma coisa que nunca foi resolvida. Uma tristeza que foi acionada no momento que ele viu eles. Talvez se ele nunca mais os visse na vida, ele não seria confrontado. Morreria com aquilo no coração, uma dor no coração. E quanto ao seu destino, só Deus. Eu não sei. Não estou aqui para julgar isso. O que eu estou aqui para dizer é de que sim, nós atravessamos algumas coisas com as nossas famílias. E que é difícil de curar, é difícil de resolver. E às vezes nós somos impedidos de avançar na nossa felicidade até, porque resolvemos acumular e ficar quietos, e não contar para ninguém. Porque não acontece às vezes. Você está comigo ainda, amém? Amém? Sei que a palavra hoje está meio difícil, mas... Já não teve vezes que você quis falar, mas tu pensou, a gente está tão bem agora, se eu for falar isso, eu vou puxar coisa lá de trás, e a gente vai acabar brigando. Então eu vou ficar quieto. E aí você pegou mais um fardo, mais uma vez. Aí teve aquele dia que você pensou, não, mas hoje a gente está de boa, acho que a pessoa vai me ouvir. É que isso sempre pesa no meu coração, acho que eu vou falar. Mas tu pensa, não, mas vai que eu falo, e aí fica ruim. E aí você deixa no coração. Deixa no coração. E isso de alguma forma vai te transformando em alguém agressivo. Lembra as coisas que eu falei já aqui? E aí o outro, que às vezes até está inocente, vamos usar a palavra inocente, né? Que você está acumulando tanta coisa, porque às vezes o temperamento daquela pessoa é assim, falei, resolvi. Mas o teu temperamento, não, eu preciso dar nome aos bois, senão não resolvo. E para quem foi do falei, resolvi, está achando que está tudo bem. E aí você não resolveu, e começa a ser agressivo. E o outro que te fez ser agressivo e não sabe, está dizendo assim, meu Deus, como essa mulher está, só grita, que doida, não dá para falar nada agora, a gente fala uma coisa, já está, quem é o culpado? É ela, é claro, né? Por quê? Porque não está nem aí, não sabe. E gente, como é fácil de um homem ser assim, porque a gente é mais razão, né? A gente falou, conversou, para nós resolveu, para a mulher ainda não resolveu. Que eu entendo que tem mulheres que é mais razão do que emoção, mas num contexto geral. O homem geralmente tem que desenhar para ele, dizer assim, aqui ó, tá vendo esse pontinho aqui? Ah, foi aqui que tu fez o negócio para mim. Vamos resolver esse negócio. Quando isso? Você está lidando com agressividade, você está lidando com dor, você está lidando com explosões de choro, você está precisando de terapia, você está precisando de um monte de coisas, que às vezes um simples falar a verdade resolveria. O esquecimento, ou dizer que a gente esquece, não tem o poder de curar. Não tem poder algum. Ele aqui diz que Manassés, Deus me fez esquecer, mas na verdade esqueceu coisa nenhuma. A cura precisava acontecer na vida daquele moço. Quando a gente vai avançando os capítulos, nós não temos tempo para fazer um estudo tão profundo, mas a Bíblia diz que eles voltam com o irmãozinho dele. Quando ele vê aquela vontade de abraçar o irmão, aquela vontade de dizer, meu irmão, tu está vivo, que saudade de ti, quando me venderam, tu era um menininho, tão moço, que moço bonito que você está. Mas ele precisa manter a pose, ele não pode chorar, ele não pode dizer que está com saudade, ele não pode dizer que ama. Pensa quantas famílias, gente, que estão privadas do amor do pai e da mãe, porque um dia teve uma treta lá atrás, e que hoje precisa manter aqui, mas a vontade de abraçar o pai. E é por isso que muita gente, quando o pai está num caixão, pula no caixão, gritando,
porque queria ter falado e não pôde, porque o orgulho não deixou. O orgulho não deixou visitar a mãe. O orgulho. E ele aqui vê, e a Bíblia diz que ele traça mais um plano. E ele traça um plano de maneira a acusar o irmão mais novo. Olha bem, ele acusa o irmão mais novo de ter roubado. Eles escondem uma taça de ouro no saco de comida, e ele diz assim: alguém me roubou aqui. Ele diz assim: quem te roubou? Que a pessoa que te roubou morra, porque nenhum de nós aqui é ladrão, nós somos homens honestos. Eles falaram assim: que se for encontrado, que se torne como escravo. Aí, agora tu imagina a dor que é para José escutar dos irmãos que venderam ele dizer assim: nós somos homens honestos. Isso tudo só ia fermentando mais. E eu quero que você me entenda aqui, pelo amor de Deus, me escuta. José está com esse plano maligno dele de fazer os irmãos sofrer, que ele acusa o irmãozinho dele que não teve nada a ver com o negócio. Quando você está movido pela raiva e pela dor, você machuca pessoas que não te fizeram nada. Não fez nada para você, mas vai ser machucado pela tua ira, porque você fica cego. O desprezo é tanto dentro do nosso coração, nós estamos tão maus que não percebemos que os filhos estão pagando por isso. Que as pessoas que nós amamos, não, porque eu estou mal, não quero falar com ninguém, não quero isso, não quero aquilo. E quem não te fez mal? E quem não te fez e que precisa de ti, que te quer e que te ama, e que está tentando fazer algo por você, e que você bloqueia, não quero, por quê? Porque eu não estou bem. E José coloca o irmãozinho dele como ladrão diante de todas as pessoas. O garoto, eu fico imaginando quando ele abriu, ele disse assim: não fui eu, não fiz isso, eu vou morrer, eu vou ficar preso para sempre, eu não fiz isso. Não, porque você fez. Gente, era o irmão dele que ele amava. Eu estou falando isso porque de alguma forma o Espírito de Deus está tentando fazer alguém aqui pensar de que você precisa parar com essa jornada de vingança, de ódio. Resolva o teu coração, permita que Deus cure o teu coração, porque tem gente pagando um preço que não precisava pagar. Tem gente sofrendo ao teu redor que não precisava estar sofrendo. Porque enquanto você está aí com o nariz bem empinado, essa pessoa está sofrendo do teu lado, teus filhos estão sofrendo. Que o egoísmo te pegou e você só pensa na tua vingança. Só pensa na tua dor, no que você sente. E aí, em algum momento, Judá, o irmão mais velho, um dos irmãos mais velhos, começa a interceder por Benjamim. E ele rasga o coração. Ele rasga o seu coração e ele começa a dizer: isso aí tudo é culpa nossa, porque nós tínhamos um irmão. A gente tinha um irmão e nós fizemos mal com ele. Ele está diante de José e ele começa a abrir. Nós vendemos ele. Provavelmente hoje ele está morto, porque um escravo não tinha uma vida muito longa. Isso tudo é Deus pesando a mão sobre nós. Aí José tem satisfação. Agora sim vocês estão do jeito que eu quero. Estão se humilhando. E ele começa a dizer o que ele está sentindo, porque com certeza é a mão de Deus. Com certeza, mas se ficar esse menino aqui, o meu pai vai morrer, porque ele já perdeu um filho que amava. Não posso causar isso. Então José começa a ter consciência da dimensão que a sua história mal resolvida está tomando, e que aquele homem que foi tão usado por Deus, agora está jogando tudo fora, por causa da sua vingança pessoal, por causa das suas dores pessoais, e que ele não quis resolver no primeiro momento que Deus deu a oportunidade. Deus muitas vezes nos dá a oportunidade de resolver, e a gente não resolve, e a coisa vai se tornando um câncer dentro de nós. É preciso abrir o coração. E a Bíblia diz em Gênesis 45:1 que a essa altura José já não podia mais se conter diante de todos que estavam ali, e ele gritou para todo mundo ir embora, e ninguém estava mais presente ao seu redor dos egípcios. E ele agora começa a falar com seus irmãos,
ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Ele grita, ele permite que a sua alma se expresse. Ele naquele momento estava recebendo a cura dentro do seu coração. Ele começou a falar daquilo que realmente estava ali e precisava ser dito. Ele dá nome aos bois. Ele diz o nome da sua dor, porque Gênesis 45:4 diz: disse José aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Parece tom acusatório, né? Era cura. Ele precisava dizer o que estava fazendo mal. Ele chama, o pessoal chega com medo porque não sabia quem ele. Diz assim: eu sou José, eu sou irmão de vocês, que vocês venderam, me fazendo ficar longe do pai que eu amava. Vocês me venderam e cortaram da minha história um tempo precioso. É quando você olha para a pessoa e diz assim: sabe quem eu sou? A esposa que você traiu. Eu sou o marido que você desprezou. Eu sou o filho que você não amou, porque deu tudo para os meus irmãos e para mim você não deu. Eu sou a sua filha que você nunca abraçou. Quanta coisa que está aí impedindo você de ser abençoado. Quanta coisa que está aí mal resolvida. Quanta coisa que precisa ser exposta. Mas José naquele momento deu nome à sua dor. Ele falou o nome da sua dor, para resolver a sua dor, e para que você cure a tua alma, você precisa tomar a iniciativa. Ele se lança e chorou sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e eles abraçaram-se chorando, diz a palavra em 45, 14, 15, ele vai e ele agora faz essa reaproximação, ele vai para perto, e ele começa agora a sarar, porque no momento em que você fala as coisas, você, sabe o primeiro louvor que nós cantamos aqui? Lembra da onde Deus te tirou? Nem era para você estar aqui. Você consegue lembrar da primeira canção? Aonde que você chegou? José daqui a pouco para e diz assim: gente, tudo isso que aconteceu foi plano de Deus, e eu estou aqui guardando isso no meu coração. Porque ele vai abraçar os irmãos e vai dizer assim: ei, não fiquem com medo, porque Deus tinha um plano com tudo isso, e o plano de Deus está se cumprindo, porque eu vim para cá primeiro para que o mundo fosse salvo. Porque se eu não tivesse aqui, não tinha interpretado o sonho, nós não tínhamos guardado comida e todo mundo tinha morrido. Eu estou aqui por um plano de Deus. Mesmo vocês foram instrumentos de alguma forma, vocês me machucaram, mas hoje eu entendo que até a dor que eu sofri foi para o benefício. Eu quero que vocês não carreguem mais culpa. Não adianta nós juntarmos as pessoas e jogar a culpa que estava em cima de nós em cima delas, ou a dor que estava em cima de nós para cima do outro, dizendo assim: tudo isso que eu sofri é por tua causa, e eu quero que tu lide com isso. Agora falei, estou bem. Não. Ele falou, ele deu nome: eu estava com dor por causa disso, porque vocês me venderam e tudo mais. Mas quer saber? Agora está tudo bem. Porque mesmo com tudo que eu vivi, eu posso entender de que Deus me trouxe aqui e fez algo sobrenatural. Eu tenho um casamento feliz hoje, eu tenho essas duas crianças, a coisa mais linda. Eu hoje tenho dinheiro para ajudar vocês com a dificuldade de vocês, porque a nobreza vem aí. É quando você poderia humilhar e mandar embora, mas sabe o que você faz? Você ainda ajuda quem um dia te machucou. Ah, isso eu não faço. Um dia que você se converter, você vai conseguir entender. Aleluia. Eu quero finalizar aqui já. A gente precisa enxergar o propósito de Deus.
Deus não quer que você passe por algumas coisas, mas Ele usa as coisas que você passa para beneficiar você, para que você alcance, para que você chegue além. Quando alguém puxa o teu tapete, Deus te segura no colo, no ar, e vai te assentar num lugar mais firme. Sempre tenha isso em mente. Em Gênesis 45:9, nós vemos a restauração da família. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não demore. A gente começou a ler no versículo dizendo o quê? Deus me fez esquecer toda a casa do meu pai. Agora, Deus me fez senhor sobre toda a terra do Egito. Primeiro ele diz, não, Deus tirou da minha cabeça isso, Deus. Aí depois ele consegue enxergar com os olhos espirituais. Quer saber? Eu nunca tinha esquecido, isso aqui é balela. Tem que trocar o nome desse filho. Deus me fez senhor sobre toda a terra do Egito. Me venderam um dia como escravo para servir o Egito. Mas Deus, que conhece a minha história, me tirou lá da lama e me colocou no trono. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei como foi a tua história até aqui, nesse dia, mas Deus nos arranca do pecado, Deus nos arranca da morte, Deus nos arranca de uma vida de desprezo e nos coloca num lugar de excelência, porque você está sentado numa sala real, diante de um Deus todo-poderoso que te ouve, e esse Deus está dizendo para você, que onde você está hoje, nem é o lugar ainda onde Deus vai te colocar. Ele vai levantar ainda mais a sua vida, Ele vai prosperar a tua família, Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua história, Ele vai tocar na sua família de uma maneira sobrenatural, mas você precisa entender onde você estava e onde você está agora. Você não está no mesmo lugar ainda. Deus já moveu as coisas. José ainda estava preso, José ainda estava naquela lama, ele estava comandando todo o Egito, fazendo todas as coisas, mas ele ainda estava jogado dentro daquele poço onde os irmãos jogaram ele. Ele só saiu quando o perdão veio, ele só saiu quando ele liberou o perdão, ele só saiu quando o confronto aconteceu. Sai desse poço nessa manhã em nome de Jesus. Você já aceitou Jesus, você já se batizou, você já caminhou, você serve na igreja, você já falou de Jesus para os outros, mas ainda está dentro de um poço, e o Senhor quer te arrancar desse poço. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.